Olá, sétimo ano, a gente vai dar início ao capítulo 12 do nosso livro que fala sobre biosfera. Então vamos lá. A gente já falou anteriormente de biosfera, né? Mas a gente pode estar dividindo a biosfera em três partes menores para poder facilitar o estudo, que seria o biociclo terrestre, o biociclo marinho e o biociclo das águas continentais. Quando a gente fala do biociclo terrestre, a gente sabe que ele abrange todas as partes de superfície terrestres que não são cobertas pela água, tá? No biociclo terrestre a gente encontra sistemas ecológicos, tá, diferentes, que a gente chama de biomas. Cada um vai ter um clima, uma flora e uma fauna característicos, tá? É como se fossem grandes paisagens vivas mesmo, tá? Na aula de hoje a gente vai focar nos biomas terrestres, ok? Já o biociclo marinho, ele é o maior de todos, né? A gente sabe que 97% da água do planeta é salgada, né? E se encontra lá nos mares e nos oceanos. Já o biociclo das águas continentais, ele é formado pelas águas de superfície e pelas águas subterrâneas, tá? O teor salino das águas continentais, ele é baixo, por isso é chamado popularmente de água doce, tá? E a gente agora vai falar um pouquinho sobre a questão dos biomas terrestres. Existem vários biomas terrestres e as características desses biomas dependem da influência que eles recebem do meio físico, como é o caso da radiação solar, das chuvas e da temperatura, tá? Esses biomas, eles podem ser reconhecidos pelo tipo de vegetação que eles apresentam e aí, consequentemente, pelo tipo de fauna que vive naquele bioma também, tá? A gente hoje vai falar sobre a tundra, a taiga, as florestas decíduas, as florestas tropicais, os campos e os desertos, ok? Então, a gente vai começar a falar sobre a tundra. A tundra, ela é um ambiente que fica ao redor do Polo Norte. E isso a gente já consegue deduzir então a questão do frio, né? Então ela tem um inverno longo e bastante rigoroso e o verão é muito curto, com duração de 2 a 3 meses. Vai ocorrer o predomínio das geleiras, tá? Os animais, de uma forma geral, têm uma coloração branca, o que ajuda eles na camuflagem. E eles tendem a migrar para poder estar fugindo do frio ou encontrar alimento. Quando chega o verão, o degelo de uma parte da neve vai acontecer e o solo vai ficar encharcado, formando então as lagoas e pântanos, tá? Vai aparecer então algum tipo de vegetação, que nesse caso vai ser formado principalmente por musgos, líquens e alguns tipos de gramíneas, tá? Na tundra vai chover ou nevar bem pouco, tá? Uma vez que as temperaturas muito baixinhas acabam não favorecendo o processo da evaporação, tá? E sobre os animais que a gente encontra aqui, a gente encontra alguns insetos, a coruja branca, o caribu, o lobo ártico e o famoso urso polar, ok? A gente agora vai falar um pouquinho sobre a taiga. A taiga é um ambiente terrestre que vem em seguida da tundra, tá? Então ela recebe mais energia solar do que a tundra e apresenta uma temperatura mais elevada, tá? Aqui vão estar se desenvolvendo florestas de pinheiros, tá? Florestas de coníferas que vão estar permanecendo verde durante todo o ano. No verão, o gelo que recobre, né, parte do solo derrete totalmente e ele dá origem a muitos lagos. Durante o inverno, parte da fauna vai entrar em hibernação ou vai imigrar em busca de melhores condições para sobrevivência, tá? Quando a gente fala de fauna, a gente está falando, por exemplo, de linces, de lobos, de ursos negros, de ursos pardos e tigres siberianos, ok? E a gente agora vai falar sobre as florestas decíduas. As florestas decíduas, elas são florestas temperadas que perdem as folhas no inverno, tá? Então, o que acontece aqui? As 4 estações, elas são bem determinadas, né? Primavera, verão, outono e inverno são bem marcadas. A quantidade de energia irradiada pelo Sol é maior do que na taiga, e isso vai estar explicando um maior desenvolvimento tanto da flora quanto na fauna, porque ocorre mais evaporação e mais chuva, além da grande quantidade de folhas e outros materiais que, depois de serem decompostos, né, por bactérias e fungos lá no solo, vão estar atuando como se fosse um adubo natural, tá?
Aqui a gente vai estar encontrando os cervos, as marmotas, raposas, os famosos pandas vermelhos, tá? Uma variedade de aves, serpentes e também de anfíbios. Agora a gente vai falar sobre as florestas tropicais, né? As florestas tropicais, elas vão estar se desenvolvendo na faixa terrestre que fica em volta, situada, né, entre os trópicos. É a região da Terra que recebe mais quantidade de energia solar, tá? Por conta disso, é o ambiente terrestre que oferece mais condições para o desenvolvimento, tanto da flora quanto da fauna, tá? As florestas tropicais mais extensas localizam-se na bacia do rio Amazonas, tá? Na bacia do rio Congo e em grande parte do sudeste da Ásia. Então, quando a gente fala da floresta amazônica, ela é a maior floresta tropical remanescente do mundo, tá? No Brasil, ela ocupa uma área de aproximadamente 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa quase 40% do nosso território brasileiro, tá? Mas ao todo, ela se espalha por 8 países além do Brasil, tá? E no nosso país, a Amazônia representa 3/5 da nossa disponibilidade de água doce, tá? A variedade de formas de vida, tanto animal quanto vegetal, é tão grande que a Amazônia abriga 50% da biodiversidade mundial, tá? Então, a gente consegue perceber por aí a importância da nossa floresta. A gente agora vai falar um pouquinho sobre os campos, tá? Os campos têm uma localização variada, tá? No biociclo terrestre, mas aqui ocorre o predomínio das gramíneas, tá? Que acaba favorecendo o desenvolvimento da pecuária e também da agricultura. Os campos, eles podem ser encontrados em regiões temperadas ou tropicais, tá? Os de regiões temperadas são conhecidos por diferentes nomes de acordo com o país ou continente em que ele está, tá? É o caso, por exemplo, das pradarias, que são nos Estados Unidos, tá? Os pampas aqui no Brasil, tá? E os estepes na Rússia. Nos campos de regiões tropicais, os períodos de seca tendem a ser mais longos, tá? E eles são cobertos por gramíneas altas e árvores que vão ficar muito longe uma da outra, tá? São chamados de campos arborizados, as savanas, por exemplo, tá? E o cerrado no Brasil. Embora o número de espécies nas regiões de campos tropicais seja grande, as populações são formadas por poucos indivíduos, tá? Em regiões mais frias, poucas espécies de animais são capazes de suportar esse frio mais rigoroso, mas a população que resiste apresenta bastante indivíduo. Agora falando um pouquinho sobre o deserto, né? Os desertos também têm uma localização variada no biociclo terrestre e eles ocupam quase 1/5 da superfície do planeta, tá? O maior de todos é o Saara, tá? E aí, como a gente tem esse clima bastante quente, as plantas que vivem no deserto, elas têm que se adaptar a perder o mínimo de água possível e aproveitar o máximo da água da chuva quando raramente vier a cair, tá? Então, nós chamamos de plantas xerófitas. Entre elas, a gente vai estar destacando os cactos, né? Que tem esses caules espessos que armazenam água e as folhas são transformadas em espinhos, como a gente já falou, para poder evitar o excesso da transpiração. Já os animais que são encontrados no deserto, geralmente eles têm uma cor de areia, tá? Eles têm uma audição muito boa e várias outras adaptações para poder estar resistindo à falta de água, como é o caso de um tegmento impermeável, hábitos noturnos e capacidade de armazenar água, ok? A gente agora para por aqui. Beijo e até mais!